Olá meninas, estava me arrumando aqui essa semana e gravei para vocês, né, um vídeo sobre proporções. Expliquei um pouquinho das minhas proporções, né, como que eu me analiso. Coloquei aqui nas enquetes para ver quem gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse assunto e vocês responderam que tem interesse sim. Então tô aqui já gravando o vídeo para vocês, para nós falarmos um pouquinho de proporções. Então o que é proporções? A proporção é quando nós buscamos o equilíbrio no nosso corpo, ou seja, o equilíbrio da nossa silhueta. Por quê? Quando fizemos a análise de biotipo, a nossa silhueta, sim, ela se caracteriza de acordo com uma forma geométrica. Nós podemos ser triângulo, triângulo invertido, nós podemos ser uma ampulheta, um retângulo, um corpo mais oval, porém nós não somos única e exclusivamente uma forma geométrica. Nós somos compostas de volumes, nós somos compostas de larguras, cada uma de nós tem uma estrutura, uma escala corporal, traços diferentes. Eu, por exemplo, eu sou ampulheta. Porém, eu sou uma ampulheta não sequinha. Eu tenho mais curvas, eu tenho mais volumes, eu tenho bastante busto, eu tenho bastante bumbum, quem me conhece sabe. Então, assim, eu não sou exatamente igual a uma outra, né, mulher que pode ser ampulheta, porém ela é uma ampulheta mais magrinha, mais sequinha. Então, tem roupas que em mim não vão ficar legal e nelas vão ficar maravilhosa, porque ela é mais sequinha, talvez em mim, por questões dos meus volumes, não me favoreça tanto, me engorde mais. Então, é esses equilíbrios que a gente busca na consultoria através das proporções, que é o que eu vou explicar aqui pra vocês. Então, como que eu vou deixar a minha silhueta mais equilibrada? Primeiro, é uma união de tudo, né? De a gente saber a nossa proporção do tronco com relação às pernas. Isso também vai nos ajudar nos truques, né? Através do tecido que a gente escolhe, né? Se vai ser um tecido mais fino, mais leve, mais encorpado, questões de modelagem, estampa, né? Vou gravar um vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre as escalas nas estampas, ou seja, dos tamanhos, né? Porque uma mulher e isso também com relação a bolsas, já separei aqui umas imagens para estar postando para vocês, com relação a cores também, e claro, sabermos o nosso biotipo físico, é claro, isso é fundamental para que a gente consiga estar entendendo e discernindo um pouco mais sobre o nosso corpo, né? Então, como que eu vou saber o meu biotipo físico? Pegue uma trena, né? Depois vocês coloquem em prática, me deixem aqui nos comentários, conversem comigo. E vocês vão medir a circunferência do ombro, a circunferência da cintura, que é aquela partezinha aqui mais fina, e do quadril, tá? A partir dessa circunferência, você vai saber as suas medidas. Por quê? Se a medida for muito diferente do ombro para o quadril, ou seja, um quadril mais estreito, com o ombro um pouco mais largo, você vai ser o triângulo invertido. Pode lembrar da fórmula, um triângulo invertido, ou seja, ombros mais largos, quadril mais estreito. Se você já tem uma medida maior na região dos quadris e os ombros mais estreitinhos, a cintura mais estreita, mais fina, você vai ser o triângulo, ou seja, quadril mais largo, né? E ombros mais sequinhos, mais fininhos. E para você saber se você é ampulheta, você vai ter a cintura bem marcada, ou seja, uma diferença até de uns 10 centímetros de ombro com cintura e o quadril. Então, a medida dos ombros e do quadril vai ser muito semelhante, muito parecida. Já a retangular é aquela mulher um pouco mais reta, ela é mais estreita no todo, então ela não tem uma cintura bem marcada, ela é mais reta. E o oval, normalmente a cintura ela é um pouco mais larga até do que os ombros, né? Ela já é uma mulher que ela vai ter uma forma mais arredondadinha, tá? E claro, nós não podemos esquecer dos volumes, como eu falei antes do meu corpo. Umas vão ter um bumbum mais espalhado, outras vão ter um bumbum mais arrebitado, umas vão ter o peito mais,
né, acentuado, a outra o peito vai se espalhar, então as costas vão ser mais largas. Então a gente sempre tem que ver que cada uma de nós, temos as nossas particularidades, a nossa singularidade, porque eu posso ter a mesma medida da minha amiga, porém o meu peito é mais arrebitado e o peito da minha amiga é mais espalhado, então, e as costas são mais largas. Temos a mesma medida, porém nós somos diferentes em questão de proporção, em questão de volumes, né? Porque talvez o volume dela vai estar maior na parte das costas e o meu é na parte do meu seio. Então, cada uma de nós vai ter que ter um certo cuidado na hora de se vestir. Às vezes, aquilo que vai cair bem pra mim não vai cair bem pra ela. Então, a gente sempre tem que buscar nos olharmos no espelho e nos analisarmos, né? Tem formato ideal de corpo? Não, não tem, não existe. O formato ideal é o que você tem, é o que eu tenho, é como Deus nos criou, tá? Nós sempre vamos ter pontos que a gente gosta mais do nosso corpo, que a gente adora, e vai ter os pontos que a gente não gosta. Então, o que a gente vai fazer? A consultoria de imagem, ela veio para isso. O que a gente não gosta, a gente usa os truques da consultoria de imagem para disfarçar, e aqueles que a gente ama, a gente destaca. Então, vamos focar nos pontos que a gente mais gosta e no resto a consultoria nos ajuda. Então, vamos lá, né? Para entender sobre proporções verticais, nós fazemos 3 tipos de medições na consultoria. Mas aqui eu vou estar ensinando para vocês, tá? A mais fácil para que vocês consigam colocar em prática, que são a dos tronco e perna, tá? Porque tem a medida das 8 cabeças, que são as 8 partes, que é muito complicada. Então, isso eu teria que realmente fazer uma análise, uma consultoria para conseguir fazer essas medições, e a medida de 4 partes. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a medida de troncos e pernas. Então, prepara a fita métrica, chama uma amiga e vamos colocar em prática. Existem 2 formas de fazermos essas medidas, tá? Então, a primeira delas, você vai pegar a sua altura total, tá? Se, por exemplo, você tem 1,60 de altura, ou vamos dizer, 1,68 de altura, e você vai medir, tá? A sua altura de gavião, que nós chamamos. O que é a altura de gavião? Vai ser a altura do nosso pubis, ou seja, da periquita mesmo, onde termina ali, né? Nosso pubis até o chão. Então, você vai medir do pubis até o chão. Essa medida, você vai dividir ela pela sua altura. Ou seja, se eu tenho 1,68 de alturas e a minha altura de gavião for 82 centímetros, eu vou pegar 1,68 e vou dividir por 0,82. E essa medida vai me dar um número, que nesse caso é 2,04, tá? Então, para você entender, quando der os números, né, as medidas. Então, superior vai ser acima de 2,2. Se a sua medida der acima de 2,2, significa que você tem um tronco longo, tá? Se a sua medida der inferior a 2, significa que você tem um tronco curto. E se a sua medida der entre 2 e 2,2, significa que o seu corpo é proporcional. E a outra forma de medida que vocês também podem fazer é medir da testa, tá? Do comecinho aqui da testa até a região do pubis, e do pubis até o ossinho, do ossinho do pé, até embaixo do ossinho do pé. Aí ali vocês vão poder ver também, se vocês tiverem mais ou menos as mesmas medidas, significa que vocês têm o corpo equilibrado, ou seja, a mesma medida de tronco e pernas. E se vocês tiverem mais, né, uma medida superior na parte do tronco, é o tronco maior e as pernas mais curtas, e se não, o inverso. Então, eu vou estar... vocês se meçam, coloquem aqui nos comentários, qualquer dúvida, falem comigo, e eu vou colocar aqui umas imagens para estar auxiliando vocês nessas medidas.